Adoram. Vocês escutaram aquela música que coloquei para vocês? Sim, sim, do tempo, né? Paciência, de Lenin. Uhum, uhum. Quem conhece Lenin, essa música? eu conheço. Ana, você conhece essa música, querida? Já ouvi, já. Isabela, conhece a música? Gente, hoje nós vamos fazer uma coisa muito profunda. E a primeira coisa que eu vos vou pedir é para vocês colocarem na cabeça e gravarem. Se tiverem dificuldade em gravar, vão buscar já uma caneta e um papel para anotarem, porque o que nós vamos mexer vai doer. E daí eu vou dar continuidade aqui contigo. Que bom, que bom. Gente, ó, vou fazer um pouco de propaganda aqui da Vanessa, tá bom? Ela é psicóloga dedicada a pessoas que têm excesso de peso ou que fizeram bariátrica e que precisam de ajuda psicoterapêutica para poder lidar com o seu excesso de peso, com as suas bariátricas, com os seus distúrbios alimentares. A Vanessa é maravilhosa. Ela é daqui de Rio de Janeiro, do Paraná, e está no México atendendo, mas ela também atende online. Então, super recomendo ela, que eu já conheço ela desde que eu cheguei cá no Brasil, há 10 anos atrás. Então, estou cá há 11 anos Pouco e tempo conheço, já, né? né? Já Uhum, é pouco tempo, né? pouco tempo. Então, quem precisar da parte da psicoterapia associada ao peso, não é comigo, não. Essa é mais daquela da dor. A Vanessa tem mais a ver com regulação alimentar. Vamos só fazer um Isso. pouquinho. Então, o que eu quero que vocês coloquem nesse Obrigada. papel ou na vossa mente? As 5 pessoas que vocês mais odeiam, mais têm raiva, mais têm rancor, mais têm mágoa. E não vale a pena achar que é Jesus Cristo na Terra. Não, já não tenho nada. Só que aquela pessoa nunca devia ter nascido. Não vale a pena, tá bom, Hugo, gente? uma amiga minha vai entrar, espera só, Claro, rapidinho, claro, ela claro. Eu repito. Não tem problema. Já vou dar tá, para os pioneiros já para fazer isso. E depois, à medida que o pessoal vai entrando, eu vou repetindo. tá. Sem problema. Então, não vale a pena dar uma de Jesus Cristo, voltar a afirmar, mas eu não tenho mais raiva de ninguém, já sou um Buda. Não. Por quê? Porque muitas vezes, às vezes nós nos apercebemos, eu já estou bem resolvido lá com a minha mãe porque eu já estou em paz. Mas tem uma situação lá que ela nunca devia ter feito e parece que ainda está aqui mexendo comigo, que não era bem assim. Coloquem lá. Coloquem lá, porque isso vai mexer. Para vocês terem noção sobre como isso é importante, lembrem-se de uma coisa. Sabem qual é o maior fator que existe para um avião ser derrubado? Sabem aqueles aviões gigantescos que levam 300 pessoas lá dentro? Sabem qual é o maior fator que derruba esses aviões? Quem é que me sabe dizer? Chama-se FOD. Tanto que eu brinco que é fodeu mesmo. Pássaro pequeno na turbina. Ou seja, os aviões vão, aquelas turbinas estão lá, basta só um pássaro pequeno. Uma coisa pequena para destruir completamente o motor de um avião. Nós somos assim. Às vezes nós temos a tendência de acreditar que aquilo que nos sabota, aquilo que nos machuca, são as coisas maiores que nos lembramos. Mas elas são só reflexos daquele passarinho que está lá dentro, que às vezes nem damos tanta importância, mas é ele que está reverberando para o avião cair. Mas nós achamos que não, achamos que aquilo que faz mais barulho na nossa cabeça é realmente a base da nossa dor. E isso é a maior mentira. Quem não acredita nisso, é só se lembrar, alguém já usou um sapato apertado ou com uma pedrinha lá dentro? Que tinha uma pedrinha lá dentro? Era uma coisinha tão pequena e incomodava tanto, dava uma irritação. Era ou não era? Ué, mas era uma pedrinha só tão pequenininha e o sapato era tão grande. Como é que teve esse efeito todo? A nossa mente, a semente da dor, é a pedra mais pequena que nós lá temos. Sabiam disso? A semente é uma coisa muito pequena, por isso é que é a semente da dor. É a coisa mais pequena e mais despercebida. Porquê? Porque já foi há tanto tempo, que nós já não damos a relativa importância a isso. É como aquela briga de casal. Ao fim de meia hora a pessoa já está falando de outro assunto que não tem nada a ver com aquilo que começou a briga. Depois vão para a terapia de casal e eles, porque nós ficámos 3 4 horas nos xingando, não sei o quê, não sei o que mais. Mas tudo começou por quê? Ninguém me sabe dizer como é que começou a briga e qual foi o motivo. Porque ficaram 4 horas nisso. E realmente aquilo que incomodava ficou todo distorcido. Aquilo que realmente nos incomoda, como ao longo dos anos nós fomos nos acomodando ou nos incomodando com outras coisas, nós esquecemos da regra básica da nossa mente. Quem me sabe dizer qual foi a situação mais difícil na vida? Foi a primeira, a segunda ou a última? Quem é que é a grande paixão da nossa vida?
primeira, a segunda ou a última que nós tivemos? Qual foi a maior dor que nós tivemos? Foi a primeira, a segunda ou a última que nós tivemos? A grande traição que nós sofremos foi a primeira, a segunda ou a última que nós tivemos? Quando nós vamos ver em termos emocionais, em termos de potência emocional. Oi, Mariana, bem-vinda. Pode ligar o microfone, que aqui hoje é interativo, não é palestra. Ainda não está. Aí costuma. Isso. Bem-vinda, Mariana, tudo bom? Obrigada, Mariana, tudo bem? pode ir buscar um papel e uma caneta, por gentileza? Posso. Ah, bom, Vinícius, a partir de agora fica cuidando dessa parte do receber as pessoas. Então, o que acontece? Nós temos a tendência de sofrer mais com a última experiência. E achamos que ela é mais significativa. Mas na verdade é porque é aquela que nós estamos vivendo no momento. E por isso, por nós estamos tão improvisando e lidando com as últimas experiências, as outras parecem que ficam tão longe que não entendemos que foram as outras que provocaram a última experiência. Aquela coisa, a última experiência é sempre o quê? A última gota de água. Não a primeira. Mas o copo já estava cheio. Mariana, eu vou pedir que é para você apontar aí as 5 maiores dores de raiva, de ranço, de ódio que você tem e de quem tem. E não vale a pena dar uma de budista que não tem nada, porque sempre temos, e normalmente é um pouquinho mais do que 5. Só precisamos de explorar isso, porque hoje é o dia de explorar a origem da dor. As 5 maiores dores? E o ranço, ou o ódio, ou mágoa que você tem, e você vai associar a pessoa que causou isso para você. Bora lá. Ai, meu Deus. É divertido Então, isso. Se nota que a Mariana nunca foi minha paciente. O resto já não reclama mais. ai, Força. eu não sei. Tem que escrever, Mari. Escreve aí no teu Pois é, caderninho aí as 5. Bora lá. as 5 maiores dores? Dores, ranço, raiva, mágoa, sentimento de traição, sentimento de abandono. As 5 maiores dores e quem causou. Acho que é abandono. Ah, não diga agora, ainda não diga, guarda para Tem você. que, tem que escrever, Mari, sim. Tá. Bora lá. Ana, tá tudo certo aí? Tá. Muito obrigado. Liliane, espero que esteja certo. Aí também. Escreva aqui no chat, tá bom? Para se acompanhar connosco, tá bom? Ou Oi? pode ser só o nome ou tem que escrever o porquê? O quê? Não o porquê, o quê? Por exemplo, vamos lá. Eu vou ser humilde e vou dar uma parte aqui. Eu tenho um grande ranço que eu nunca vi o meu pai concluir os sonhos dele. Ele morreu antes de concluir os sonhos dele. Tá entendendo? E isso é uma coisa que eu tenho guardada em mim. Nani, vai buscar um caderno e uma folha e caneta, porque estamos já fazendo o exercício. Bora? Menina, que tu também vais ter que fazer esse exercício e depois vais ter que ligar o microfone também para participar. Vamos lá. Entende? Então, Ana, entendeu o meu exemplo que eu dei? E isso é uma Sim. coisa, o meu E aí pai a gente faleceu tem em que escrever? 2018. Oi? E aí a gente tem que escrever aqui O que qual foi é e o. de onde é que veio? Então, eu falei, do meu pai, o que é que Hum, foi? Eu nunca consegui ver uma coisa que eu sempre quis, que era ver o meu pai realizado com os sonhos dele. Portanto, que acho que é um dos motivos pelo qual eu tenho a minha profissão. entendi. Ah, mas quer dizer que eu estou com raiva disso? Não, mas é uma tristeza que eu tenho e que eu vou levar até à tumba. É uma coisa que nunca vai acontecer. Hum. Mas me pertence, é algo que faz parte de mim. Mas que nem, por exemplo, uma traição. Qualquer coisa, tem que ser as 5 coisas. Então, você tem 5 coisas, coloca aí à vontade. Se foi Pode ser uma que nem pode ser uma de cada coisa, né? O que você tem, mas eu digo assim que nem traição. traição Quando também não é é, uma coisa que machucou você? sim. Mas Então, mas envolve falar o tudo, quê? São tá? várias coisas, sentidos. Então, só colocando assim traição, Força, faça as pra suas mim, 5. Dor. não, tô falando de um, entendeu? Sim, Uhum. todas as coisas, cada Olha, um traição no exemplo. casamento, por exemplo, se é uma traição de casamento, ok. Sim, O meu primeiro marido, o meu segundo marido, seja lá quem for, sim. me Ah, então, mas só traiu colocar o como último. mulher e como pessoa, né? Porque aí existe a traição da Ah, tá. deslealdade e existe a traição sexual, não é? Hum, Ok. Quando entendi. Ah, é questões com dinheiro, com roubo, isso não é traição, isso é deslealdade.
Quando é uma pessoa que está sempre adulando e paquerando pessoas fora do relacionamento constantemente, é deslealdade. Desleal. Ah, tá. Isso, a Entendi. traição tem muito a ver com o quê? Com trair, com os compromissos, com a palavra dada. Normalmente a traição é muito associada inconscientemente à traição Sim, sexual. sim. Mas a deslealdade é quando nós sentimos que a pessoa não é leal a nós. É uma traição também, mas só que é Só que em tem a ver com a outro sentido. lealdade e não tem a ver com a fidelidade. É Entendi. exatamente. E é muito bom quando sabemos separar as coisas, porque aí quando nós Ah, conseguimos dar o nome verdadeiro, o nosso cérebro se acalma com isso. É é, maravilhoso. eu não tinha pego por esse lado. Por isso que eu não estava sabendo definir como que eu colocaria. Isso. Hum. Nani, liga a câmera, por gentileza, se puder. E bora lá. Vinícius, você ficou sem câmera, meu amigo. Liliana e Lilian Kirali, vocês estão pegando o exercício bem? Estão entendendo a Tamo, natureza do exercício? tô escrevendo aqui. Liliana, ok, que bom, que bom, que bom. Nani, liga lá o teu microfone, por gentileza. Nani, então o exercício é, eu preciso que tu foques, coloca no teu caderno aí, na tua folha, as 5 coisas que mais te machucaram. O que é que foi? Que ainda tens raiva, ranço, mágoa, pronto, seja o que for. E quem fez parte dessa dor? Quem causou essa dor em ti? 5 coisitas. Tá. Conseguiu, Mariana? Que bom. Sérgio, conseguiu? Sim, não tenho todos, não. Não tem, mas eu preciso de 5. Não, não cheguei ainda, mas também não consigo. Eu também. É difícil, gente. É porque Não, o não, tempo. não é umas coisas assim que não chega a me comprometer ou comprometer a outra pessoa ou outra Tem coisa. certeza? Sim, faço assim, porque é coisa recente que faz a gente lembrar. E nada ultimamente que tenha acontecido. Lembrei de duas porque foram coisas recentes. Procura as outras 3 desde que você nasceu. Procurando. Estou Bora tentando aí. aqui. É que ele já tem mais de 60 anos, então ele tem muito que procurar mesmo. Se eu te mostrar a minha cama, tá tudo aqui, ó, tudo jogado em cima dela. Não preciso Eita. procurar nada. Eita, Viviane. Então vamos ficar com essas 5 primeiras que você colocou, tá bom? E aí, quando todos completarem, só dizer ok. Ixi, É uma cirurgia na alma. difícil achar as palavras. Uhum. Estão conseguindo? Precisam de ajuda? É. Um dos exemplos que eu vos vou dar, por exemplo, eu quando era criança me incomodava muito porque o meu pai prestigiava muito a minha inteligência e tratava a minha irmã mais velha como burra. Mas, no entanto, foi a minha irmã mais velha quem me ensinou a ler quando eu tinha 4 anos. Que é engraçado, não é? Mas É. eu tinha essa inteligência. E o que é que sempre me incomodou? Isso gerou sempre na minha irmã uma inveja compulsiva em que ela nunca conseguiu ser completamente minha irmã. E gerou em mim sempre a necessidade de proteger e cuidar dela, o que levou ela a se tornar oportunista comigo. Vejam só. Estão a ver como é que é uma situação em que um pai compara 2 irmãos e isso faz com que os 2 irmãos não se consigam conectar? Mesmo que eu seja muito terapeutizado e entenda a minha irmã, eu também entendo e tenho que respeitar uma das coisas que é hoje é o aniversário dela. Por isso é que eu escolhi para hoje isto. Ah, eu ligo muito ao simbolismo das coisas. Acho que sou meio japonês aí de alma, porque tudo tem que ter um significado, né?
Então, essa situação com a minha irmã gerou em mim o quê? Eu tenho que sempre ser politizado ou diplomático com a minha irmã, mas eu não posso ser muito aberto com a minha irmã porque eu sei que quando eu me abro, ou torno mais tranquilo, baixa guarda, como se costuma dizer, eu sei que a minha irmã vai ver aí uma oportunidade para me faltar ao respeito ou para ser desleal. Mas eu sei que ela não faz isso de propósito, ela faz isso desde que ela tinha, sei lá, 7, 8 anos, porque ela é 4 anos mais velha do que eu. Então ela se tornou um comportamento natural para ela, eu percebo, só que ela não. E se quando eu chamo-lhe a atenção, ela quer começar a querer fazer o quê? A querer fugir. Então qual é a minha dor? A necessidade do meu pai ter comparado 2 irmãos. A perda de ter tido uma irmã de alma, uma irmã de coração, que é de sangue, que eu amo tanto, não pude por causa da comparação mesquinha do meu pai. E isso não é uma coisa que me faça doer. Nunca me doeu. Mas é uma coisa que me dá tristeza porque eu tive uma perda. E isso leva-me a um comportamento de as pessoas com quem eu mais me afeiçoo, como tenho aqui, por exemplo, a Nana, tenho o Sérgio, tenho aqui a Bruna que chegou, bem-vinda Bruna, tenho o Vinícius, eu sinto uma estima como se fossem meus irmãos. É uma tendência que eu tenho em transformar amigos mais íntimos num amor de irmão. Porquê? Porque levou uma carência que eu tive lá da infância. E nós não percebemos que a semente dessa dor me levou a um comportamento diferente. Vem como às vezes é uma coisa assim tão discreta que às vezes não percebemos. Bruna, meu anjo, tem como você ligar a câmera e o microfone? Tem essa disponibilidade, meu anjo? É que nós estamos fazendo exercício que é para você integrar-se neste exercício aqui. Isso, pega uma caneta e um papel, por gentileza, para para apontar umas coisitas. Vamos lá. Oi, Bruna. Oi, pai, boa noite para todos. Oi, Chegando oi, agora. oi, oi. Boa noite. Tá aqui a Ana também. Ah, vamos lá. Bruna, pega um papel e uma caneta e eu preciso que aponte lá as 5 Pronto, tá aqui. coisas que você sente mais marcado em você, que machucam você, que dá raiva, ranço, ódio, mágoa, tristeza, perda, qualquer tipo de sentimento, as coisas mais relevantes para você e quem foi o autor ou a autora disso. Tanto que quando você entrou, acho que você ouviu o que eu estava explicando sobre a minha relação com a minha irmã, em que às vezes nós pensamos que não é assim tão relevante, mas como foi uma coisa muito antiga, por mais que eu esteja em paz com essa situação, não deixa de ser algo que modificou o meu comportamento, a minha forma de ver o mundo. Então é algo que me fez ter uma perda. Por mais que não me dou agora, porque eu estou muito em paz com isso, mas não deixa de ser uma lacuna na minha existência, na minha forma de ver o mundo. É por isso que às vezes nós não conseguimos saber as sementes sabotadoras. Porque às vezes nós pensamos que a coisa está resolvida porque não nos estão machucando, mas não percebemos que não nos machucou porque nós sobrevivemos à situação. Modificando o quê? O nosso sistema de crenças, de valores e o nosso comportamento instintivo. Aquela coisa de sair da rota natural. Então vamos lá. 5 situações. Pela energia como ficou, eu acho que pegaram a coisa. Acho que agora encaixou a coisa. Tá tudo bem, Mariana? Tudo certo. Queria buscar um pouco de água? Eu? Sim. Você tem uma linguagem corporal de uma pessoa com muita ansiedade. A água costuma acalmar nestas situações. Queria buscar um copo de água enquanto aguarda pelo pessoal? Tá bom. Há muito tempo. Sérgio e Bruna, vou fazer mais uma vez uma propaganda aqui. Vocês que trabalham com naturopatia, a Vanessa Fellini, eu conheço ela, ela já foi minha aluna dentro do Reiki da Alma e tudo. Ela é especializada em problemas do foro emocional, que ela é psicóloga, nas questões de perda de peso, bariátrica e obesidade mórbida. Então, tudo que tem a ver com, desde a somática, distúrbios, tudo. A Vanessa é maravilhosa, ela atende online porque ela está no México agora, ela é brasileira, mas está no México. Então, eu acredito que seja, porque eles também fazem, nós fazemos parceria aqui. Quando eu conheço alguém que é para pedir ajuda a eles, eles ajudam. Quando é, o Sérgio é muito bom para as questões da Vanessa, porque uma das coisas que a obesidade vem muito é com a questão da má nutrição durante a gestação, os traumas gestacionais. E o Sérgio Abbo trabalha muito com a respiração, para tirar o pânico da água. A maior parte das pessoas com obesidade tem medo da água, tem dificuldade de levar com água no rosto, isso tudo. E o Sérgio tem umas técnicas de respiração que ajudam a tirar esse medo, então a pessoa deixa de ficar afobada, deixa de ficar defensiva. São umas coisas bem legais. A Ana depois vai falar com o Sérgio. Tô precisando disso. A Ana também tem que procurar, acha. Quem procurar. Eu só 3, não consegui.
Consegues sim. E olha que eu sei mais de 10 de tuas. Tens Eu meu lado sei. que dá uma lamento imenso. Você sabe muito mais. Bora, ninguém aqui é um Buda na Terra, tá bom? Senão já tínhamos ascendido. Tá bom? Ninguém é Com um Cristo, já certeza. tínhamos chegado ao céu. Sempre, mesmo na carne, tá? Então vamos lá. Tem. Por isso é que eu falo. Dor, seja qual for o tipo. E lembrem-se, tem coisas que nós causamos a dor a nós mesmos. Tudo que vocês colocaram, vocês foram vítima dos outros ou também vocês foram vítima de vocês mesmos? E agora? Tum, 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 tum. Tava tão bom quando a gente só sentiu a dor, agora você provocou. Exatamente. Aquela escolha errada que nós tomamos e que até hoje nós não nos perdoamos por causa disso. Que até hoje nós temos medo de nós mesmos por causa disso. Ai, alguém encontrou mais coisas aí. Quem é que vai substituir o que colocou? Só que é 5. Bora lá. Quando eu tinha 17 anos eu já era emancipado, então tive para comprar um apartamento que, meu Deus, o apartamento era o apartamento. Tive a oportunidade de conseguir comprar até sem fiador na altura. Só que quem é que eu fui perguntar? Eu trabalhava em restaurante, às cozinheiras. E eram sempre senhoras com baixa renda. Então tinham sempre medo de fazer algum tipo de investimento. E eu fui pedir conselhos a pessoas com uma certa idade que nunca investiram em nada na vida. E o que aconteceu? Elas fizeram de tudo para me convencer que ia ser uma má compra. No entanto, esse apartamento quadruplicou o valor nestes anos todos, porque toda essa estrutura onde é o prédio agora é toda turística lá na minha cidade, e o apartamento, que era só um quarto, uma cozinha com sala, tinha a vista toda sobre a serra, sobre a praia, porque eu sou de uma cidade praiana, assim como é aí Caraguatatuba, mas tem uma serra gigantesca, tinha todo o rio lá, que era a foz de um rio para o Oceano Atlântico, tinha tudo isso. E era o último andar, juntamente com outro apartamento de frente, que eram só 2 apartamentos, aquilo era de 70 metros quadrados, mas era só de um quarto e uma... Era uma kitchenette, pronto, com um quarto e sala com cozinha. E quem era do último andar tinha acesso ao terraço. Eu colocando aquilo em Airbnb, eu ganharia o dinheiro que eu quisesse. Porque aquilo fica a 5 minutos da praia. A 5 minutos dali do centro dos restaurantes, de tudo. É extremamente seguro e de alto custo. Mas na altura que eu podia ter comprado, Comprou. eu não arrisquei. Então não foi um arrependimento por uma escolha que eu fiz. Eu fui perguntar a quem nunca tinha comprado se valia a pena comprar. Em vez de eu ter perguntado ao meu patrão que gostava de mim, que estava habituado a se arriscar. E aquilo me condicionou eu selecionar a quem eu peço orientações para negócios. Até hoje eu sou extremamente condicionado. Quando eu estou na dúvida de fazer algum tipo de investimento, gastar, eu sempre vou perguntar para quem está habituado a arriscar e quem já sabe fazer dinheiro. Eu não pergunto a quem não sabe fazer dinheiro. Então é uma situação que me arrependi até hoje. Hoje podia estar lá aquele dinheirinho à vontade lá para os meus filhos lá estarem recebendo à vontade, porque aquilo no Airbnb vale muito agora aquele apartamento. Então vem, eu fui vítima da minha própria ignorância. E isso condicionou comportamentos meus sobre investimentos financeiros, sobre confiar em certas pessoas, em conselhos de pessoas. Estão vendo como nós, quando começamos a mexer aí, a lavrar essa terra, encontramos as primeiras sementes. Mas depois cavamos mais um pouquinho, ainda tem uma semente lá, umas 2 ou 3 sementes lá mais fundas. Depois cavamos e ainda temos mais uma semente lá no fundo. Interessante, não é? Vamos lá. Se tiverem que retirar alguma que já escreveram para repor outra que acham agora mais relevante depois deste exemplo, estejam à vontade. É normal a gente pensar só em pessoas que são bem próximas da gente, assim, aquelas tipo pai, mãe, filho, irmão, irmã? Sim, porque aqui nós damos permissão para nos trair a confiança. Existe um autor que eu gosto muito que chama-se Maquiavel, não sei se já ouviram falar. E tem um livro dele bem famoso chamado O Príncipe. Eu recomendo a todas as pessoas, independente das suas carreiras, a ler esse livro. Porque parece um livro muito cruel, mas não é. É um livro muito pés na terra. Só que isso mostra que os seres humanos têm a capacidade da crueldade. E tem uma frase dele que ele diz o seguinte: entre ser amado e ser temido, eu prefiro ser temido, porque ninguém desrespeita quem tema, mas costumam desrespeitar quem amam, porque acham que quem amam tem a obrigação de os perdoar constantemente. De perdoar? Constantemente. Então isso significa o quê? Não significa que nós temos de estar sempre o tempo inteiro a ser temidos. Tem a ver que, às vezes, as pessoas que nós amamos e que nos amam, depois de 2, 3 repetições de desrespeito, é preferível que eles temam
a nós do que nos amem. Porque isso até os ajuda a serem mais pontuais, a serem mais regrados e que pensem 2 vezes antes de que nos cause algum tipo de desrespeito. Aí vamos àquele exemplo que eu vos falei da minha irmã. A minha irmã tem receio muitas vezes de interagir comigo. Porquê? Porque, olha, certeza, só digo para ela, certeza que queres ir por esse caminho, mana? Outra vez? E ela já fica assim. Que bom que eu recebi a minha irmãzinha de volta. Entendem então? A pergunta é, será que alguma vez vocês se arrependeram de perdoar de tal forma alguém ao ponto de vocês ganharem raiva de vocês? Mágoa de vocês? Sou um idiota sempre perdoando. Sou um idiota sempre relevante. Não sei dizer não. Tenho medo da rejeição. E aí? Alguém aqui tem alguma mágoa consigo mesmo por não saber dizer não a quem amava? Seja mãe, seja pai, seja irmãos, seja cônjuge. Ou seja, até mesmo algum impulso nosso de gastar dinheiro onde não deve, comer o que não deve, se tornar algo que não deve, agredir um filho sem querer, ou ter o hábito de reclamar o tempo inteiro ao ponto de se tornar insuportável e as pessoas afastarem-se de nós. Eu não tive medo de perder as pessoas, por mais que elas reclamassem, e agora eu me encontro com essas pessoas tendo ranço de mim. E eu não me perdoo porque eu não me acho merecedor agora do amor delas por causa do que eu fiz no passado. Quantas pessoas têm isso e não se apercebem que têm isso? Quem estava querendo falar? Eu acho que todo mundo já passou por alguma coisa parecida com isso. Então encontramos mais uma semente aí, não encontramos? Que é a semente da necessidade da redenção. Que é a semente que faz com que nós, muitas vezes, evitemos receber amor, ou nos tornemos mais antissociais, ou mais ruinzinhos para receber afeto, porque nós sentimos que não somos dignos, merecedores dessa gentileza da outra pessoa. Ou seja, a culpa. Tô descobrindo isso. Isso. Prepare os lencinhos. Quem tiver mais ansiedade vai buscar um copo com água. Viram como estamos reformando aí? E quem aqui já ficou tão desapontado consigo mesmo porque numa certa fase da vida tinha que tomar uma opção de um rumo de vida, mas teve tanto medo de tomar que não tomou e se arrependeu depois? Eu. Viu? Então... E depois, tendencialmente, ou a pessoa se torna uma covarde, ou começa a aceitar qualquer coisa besta com medo de ser mais uma oportunidade desperdiçada. Segunda opção. É divertido, né, gente? Mais ou menos. Divertido não sei se é a Pra você. palavra, né? Pra você é É divertido. divertido. Ele ri, né? Óbvio. A palavra não sei se é divertida, não. Ué, não tem o filme que tem a ver sobre isso, que é o Divertidamente? Que é exatamente enfrentar todos esses construtos emocionais? Gente, eu não assisti esse desenho aí. Vê o primeiro, que vale muito a pena, dá-te uma semana e depois vê o segundo. O primeiro é Vou bom para fazer aquilo que nós estamos trabalhando, Lilian. Ah, é? É. Tá, E o segundo, vou para ver. quando terminarmos essa parte que estamos trabalhando, vai valer a pena. Por Tá. causa do novo personagem que acontece, que tem a ver com a comparação. Tá. Bruna, está tudo em ordem aí? Que bom. Agora quero ainda fazer só mais uma pergunta divertida, pode ser? Manda. Pode. Quem daqui já passou tamanha vergonha ao ponto de passar a culpa dessa vergonha para outra pessoa? Já não fez uma coisa que depois passou vergonha e ficou tão desesperado, tão desesperado, tão desesperado que acabou por culpar outra pessoa porque não sabia lidar com as consequências. Eu já. Quem daqui já fez essa situação ao ponto de ter prejudicado a reputação ou a história da outra pessoa? Eu. E quem daqui sente remorso com isso porque se pudesse voltar atrás tinha lidado melhor com a situação? Tem que ser eu, né? Que horror. Meu Deus. A semente da vergonha, já viram? Como diz o Homer Simpson, se a culpa é minha, coloquem o que eu quiser. Sabe onde é que se vê muito isso? Ou na infância, ou no relacionamento. Eu te traí porque era culpa tua. Porque tu não eras disponível para mim. Porque tu não me amavas. Porque tu estavas sempre me lambendo, sempre me adulando. Ou porque tu eras exagerado. Ou porque tu estavas sempre trabalhando e nunca estavas cá. Quantas vezes nós vemos a pessoa que sempre tão envergonhada porque foi pega traindo no casamento ou no relacionamento, que projeta a culpa no outro, porque algo que o outro fez
ao que a outra fez é que causou a atitude dela. E isso sempre começa quando nós passamos vergonha pelos nossos pais. Quando os nossos pais nos humilham ou nos envergonham em público. Sério? Quando os nossos pais fazem isso, nós temos a tendência de fazer a mesma coisa que os nossos pais. Porque nós ficamos tão claustrofóbicos, tão em pânico em criança, passando por aquela humilhação. Porque tem pais que adoram expor os filhos nas coisas que eles fazem errado, em público, como se fosse uma piada para contar para todo mundo. Só que não entendem o quanto isso destroça a criança. Nunca ouviram falar daquelas mães que dizem: meu filho nunca toma banho. Nhan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 ha. Eu conheci uma de Rio de Janeiro que me chamou de propósito porque o filho estava numa fase de preguiça de tomar banho. E estávamos todos lá no evento e foi dizer isso à frente de todo mundo. E o garoto só estava com 10 anos assim, em pânico. Imagina esse menino, quando eu comecei, ele agora já deve ter os seus 18 anos, porque ele é quase a idade do meu filho, praticamente a idade do meu filho. Como é que ele deve ser para perder a virgindade? O rapaz deve ter muitos complexos com o seu próprio corpo. Porque se ele em exposição foi colocado desde da puberdade, em que sim, os meninos são mais porquinhos na puberdade. Isso é uma realidade, é uma coisa dos meninos. Não tem explicação pelo quê. Eles começam a se tornar melhores nisso quando começam a querer namorar. E a mãe de repente expõe num grande grupo de pessoas. Imagina essa criança conseguir se despir frente a uma menina que ele está interessado. Então o que ele vai dizer? A culpa é da menina por ele estar assim. Porque ele não se lembra que foi por causa daquela história lá. Ele já não se lembra mais que tem a ver com aquela história lá. O cérebro apagou isso. E agora vamos procurar mais uma sementezinha aí. Quem anulou os seus sonhos para caber no mundo dos seus pais? Quem procrastinou, anulou. Sabem aquela coisa de fazer a profissão que agradava aos pais, mas não que ela queria, de não ter viajado onde queria viajar, não ter feito aquela coisa do ano sabático, que às vezes nós temos essa coisa só para viver de acordo com as expectativas dos pais. Quem não viveu o que queria viver, para ir ao encontro da expectativa dos pais, o tempo se passou, os pais perderam todo esse poder, porque quando nós viramos adultos os pais perdem esse poder todo, e nós sentimos um vazio, parece que nós estamos fora da nossa própria vida. Quem já vivenciou isso? Essa dor? De postergar, de procrastinar, de ter outra coisa. De seguir outra carreira, de não investir. Aqui, por exemplo, aqui perto, como temos o Paraguai, tem muitas pessoas, tem muitas histórias de pacientes que não estudaram porque o pai não deixava, porque isso não era coisa para menina. Muito comum. Uma vez com 40, 50 anos que não têm estudos, porque isso aí elas não tinham que se preparar, elas tinham que se preparar e arranjar um bom marido. Então renunciaram. E mulheres estupidamente inteligentes. Tanto que houve uma que fez agora a faculdade, está com 76 anos, fez agora a faculdade. Olha só. Que bonitinho, hein? Aposentou, divorciou e cagou, tocou foda-se. Vou fazer agora o que eu quero. Renasceu. Ó, Sim. parece alguém que eu conheço. Estou fazendo faculdade, comecei esse ano. Olha, parabéns, Liliane. Muito bem. Fazer engenharia. Engenharia do quê? Civil. Olha, haja cabeça para matemática. É verdade. Mas eu vou realizar meu sonho, que eu não pude lá na minha adolescência, porque meus pais não deixavam. Viu? Então já está colhendo uma semente aí. Chama-se isso a semente da inutilidade ou da incapacidade. A pessoa se auto-incapacita por lealdade, que a Vanessa falou aquelas lealdades, né? Por lealdade ao pai, ou à mãe, ou ao cônjuge. Não se permite desenvolver o seu intelecto ou ir atrás das coisas, porque sente que está traindo a pessoa quem se comprometeu a não seguir a sua própria história. Mesmo que a pessoa tenha morrido, ainda pior, porque parece que sente que o fantasma está lá, ou que a pessoa vai ter o espírito amaldiçoado ou amarrado em algum sítio muito ruim, se a pessoa seguir agora a sua vida assim. Tinha o caso de uma senhora lá em Portugal, que ela é de Moçambique, que estou tentando ajudar, já está com 70 e poucos anos, chinesa, ficou casada por muitos anos, né? Teve a família, enviou há uns 10 anos para cá, e agora está com um novo namorado, e ela está desenvolvendo demência desde que está com este novo namorado, e ninguém estava entendendo o que se passava, tanto que achavam que ela incorporava espíritos, e tudo isso não, ela está desenvolvendo demência. O cérebro, por mais que ela goste do namorado, o cérebro todo dela, como ela é chinesa, tem aquela tradição que ainda tem que fazer a oração para o falecido marido, para os antepassados, toda aquela coisa, segundo tudo que ela acredita de alma, ela sente que está traindo o espírito do marido estando com este namorado. Então, a parte humana quer ter este namorado que é um companheiro, que é parceiro, que é amigo, que é uma pessoa extremamente inteligente, educada. Mas a parte de toda a programação dela, ela está traindo o esposo, que faleceu. Então, que achavam que ela incorporava e que estava recebendo visitas do esposo, porque ela falava enquanto dormia disso. Mas, na verdade, era a demência.
E isso chegou a um ponto dela estar gerando demência. O cérebro está rejeitando tudo que é memória, está queimando ele mesmo, para ela não se sentir culpada com o que está fazendo. Chama-se isso lealdade aos fantasmas do passado. Que é a semente da incapacitação pessoal. Nós próprios nos incapacitamos por medo dessa tal karma, dessa tal punição a quem nós demos lealdade. Sabe onde é que nós vemos isso muito comum? No homem promíscuo, que foi ensinado pelo pai misógino, que mesmo casado com a mãe, esse homem aí, que era a tradição antiga, levava o filho para as casas de garotas, né? De prostíbulos. E então, ele tinha uma lealdade tão grande com o pai, que ele mesmo agora, quando a esposa atinge, normalmente é quando a esposa está com a mesma idade que a mãe tinha quando ele era garoto, quando ele teve essa primeira experiência, ele começa a fazer a mesma coisa, começa a procura de prostíbulos para honrar o pai. Mesmo que ele seja monogâmico, e o que é muito engraçado, sabe, eu conheço casos desses, e sabe como é que é evidente que é uma lealdade ao pai? Ele vai nos prostíbulos, mas ele não consegue ter relações sexuais com as meninas. Não consegue, ele não consegue nem ter libido, não consegue ter ereção. É como se ele só vai lá, bebe, se acompanha lá das meninas, como se tivesse só, pai, está a ver, estou aqui. Mas ele não consegue porque ele é monogâmico. Tanto que num desses casos aconteceu, que eu trabalhei foi isso, e a senhora, mas como é que é possível? E eu expliquei assim. Então eu tive que fazer uma desprogramação, nunca mais eu tive a necessidade de ir lá. E como que faz a desprogramação? Faz os 10S, o método 10S. Porque precisa daquelas 10 sessões cirúrgicas, que a maior parte do pessoal aqui já fez, que dói na alma, para conseguir desprogramar. Porque a desprogramação é muito eficiente, mas é cirúrgica. Porque eu tenho que ler a origem da coisa, para saber, ir lá no centro do cérebro onde tem essa programação e falar na mesma linguagem. Porque você tem que falar na mesma linguagem, no mesmo código, para poder desprogramar. Senão o teu cérebro não aceita. Por exemplo, imaginemos, é isso que nós vamos trabalhar hoje. É uma desprogramação da dor primária, da primeira dor. Isso aqui estou fazendo assim, todo este burning cases, que é casos, queimando casos, isso tudo, para vocês ainda ir aprimorando. Quantos de vocês já riscaram colocar uma coisa nova aí? À medida que eu fui falando. Eu já mudei todos. Porque se lembrem, os primeiros que vocês escreveram são as desculpas que vocês usam para a vossa infelicidade. Coloquem isso. Os primeiros que vocês apontaram são os argumentos ou as desculpas que vocês usam hoje em dia para justificar a vossa dor, a vossa sabotagem. Fica aí uma linha já. As primeiras pessoas? A primeira coisa que vocês escreveram, os primeiros 5 que vocês escreveram, normalmente é o que vocês usam para vocês e para os outros para justificar, são os álibis, eu gosto de dizer os álibis do fracasso, para justificar os vossos fracassos. Eu sou assim porque tal pessoa me machucou de tal jeito. Tenho este jeito porque... As 5 primeiras frases que vocês escreveram, é as que vocês usam para justificar os vossos fracassos e as vossas atitudes. Gostaram agora de saber? Eu não. Eu não mudei nada. Eu também não mudei, mas não é bom saber. Mesmo depois de termos trabalhado isto, mesmo depois de termos trabalhado tudo isto, se vocês não encontraram, mesmo que tenham encontrado as outras coisas, não tenham tão relevado, é porque vocês estão viciados em usar esses argumentos e não querem mudar de argumentos. Então quanto mais a gente fala, pior fica, é isso? É porque eu gosto dele. Quanto mais, é aquela coisa, por exemplo, isso aqui é a minha caixinha dos fones. Ok, aqui eu consigo ver que é uma caixinha, né? Mas se eu colocar aqui, vocês não conseguem ver nada, né? E vocês lembram-se da técnica da caneca? Quando eu estou olhando para o fundo da caneca, para mim parece que é só um poço. Eu não consigo saber o que é. Eu preciso de afastar para entender primeiro que é um círculo e depois modificar para saber que afinal é uma caneca, para saber o que é. Quanto mais nós falamos da nossa dor, menos nós vemos o todo à volta da nossa dor. Porque o nosso cérebro começa a desligar da memória todas as coisas que estão à volta daquela dor em si. Por isso é que é bom a psicanálise para quem tem, por exemplo, distúrbios crónicos, mas para quem tem traumas, arrependimentos, é comportamentalismo, porque o comportamentalismo vai hiperfocar você em soluções e não em repetir aquilo que você sempre fala. E quanto mais você fala, mais isso se torna o centro do seu mundo e o seu próprio condicionamento. Aquela história, você tem que se distanciar daquilo que lhe machuca para saber o que lhe machuca. E aí você tem poder, porque descobre que afinal aquilo que machucava, como dissemos no princípio, que a Nani e a Bruna não estavam cá, era só uma pedrinha no sapato.
Mas quando aquilo está nos tocando naquele nervo, ou naquele ponto lá da reflexologia, que parece que a alma sai pelo corpo, nós achamos que está lá o quê? Uma faca? Por exemplo, está lá uma espada, parece que está lá um espigão. Achamos que até que já estão... Tem pessoas que achavam que estavam com aquele, como é que chama-se, aqueles joanetes e tudo, e afinal era aquele sapato que tinha lá um preguinho para dentro. Que sempre que usava aquele sapato, que tocava lá naquele ponto de reflexão de nervo. Entendem? Então quando nós começamos a olhar para o sapato e depois inspecionar o sapato todo, ir lá com o dedo e sentir que também tem aquela dor, nós conseguimos descobrir o que é. Mas enquanto achamos que é o pé o problema, nós não conseguimos olhar para o sapato. E aí, já completaram a vossa lista? Hugo, e Oi. tem também a questão de que talvez as 5 pessoas possam ser, dentro de algumas delas, serem também as pessoas que você mais amou também, não? Normalmente é. A Lilian perguntou sobre isso. Normalmente uma pessoa, para te causar dor, ela teria que ter um amor além do normal que você vê, né? Então, eu não sei. Não. As Aí pessoas eu que te coloquei causam as dor... pessoas- Deixa-me só te responder essa pergunta antes de tu falares a tua parte. Normalmente, as pessoas que nos causam mais dor têm 2 padrões. Ou têm o mesmo, que é o padrão da sombra, que tem o mesmo comportamento que nós. Então até estranhos conseguem fazer isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa arrogante. Então qualquer pessoa que seja extremamente arrogante, seja num bar que é um estranho, até a pessoa mais próxima de mim, eu vou me incomodar e eu vou ter problemas com essa pessoa. Que é a tal história da generalização. Quando eu começo a ver muita gente assim, tudo aquilo me incomoda, e eu entro no síndrome do super-herói, do que vai procurar justiça, é porque eu estou precisando dessa justiça para mim. Ok? É a primeira, que é o efeito sombra. E o segundo, a pessoa que mais nos machucou nem sempre é que mais nos amou, mesmo que, porque às vezes tem pessoas que nos amam que nos machucam e nós não nos apercebemos. É aquela que nós colocamos mais expectativas que jamais nos machucaria. Por exemplo, eu já fui traído, mas eu nunca me senti traído. Porque, sabe que há pessoas que não conseguem se recuperar de um sentimento de traição. Eu já fui traído por deslealdade e também traído intimamente. Não é? Na deslealdade machuca muito mais do que, mas mesmo assim, não é uma coisa que eu carrego pela minha vida. Nossa, eu fui traído por tal pessoa. Várias pessoas me traíram, porque já aconteceu. Eu não carrego isso comigo. Por que eu não carrego isso comigo? E é comum, as pessoas traem a confiança uns dos outros. Porque eu já traí a confiança de pessoas. Então quem sou eu para cobrar? Se eu também já fiz isso. Numa situação que eu estava carente financeiramente, eu traí pessoas que confiaram em mim financeiramente. E eu não sabia nem responder, tanto que eu fugi até deles. Porque tinha tanta vergonha, tanta vergonha, tanta vergonha, que eu não sabia nem o que falar com eles. Traí a confiança deles. Então como é que eu posso cobrar aquilo que eu sou capaz de fazer? Quando eu sou honesto comigo. Quando eu sou desonesto, é aquela coisa da vergonha. Eu estou na vergonha, eu projeto no outro para que não vejam o meu. É a semente da vergonha que nós falámos aí há pouco. Já estão entendendo certas emoções e certos comportamentos de onde vêm? Estão a ver essas sementezinhas aí? Ou não é tudo uma questão de reação? Então diga lá, Vanessa, se eu conheci aquilo que ia falar. Não, eu acho que foi realmente essa questão de... Porque as pessoas que eu coloquei são pessoas que representam muito para mim. E eu trabalhei a dor que eu tenho, né? Porque nem sempre o que eles me causaram foi dor, foi o que eu interpretei como dor. Sim, e é verdade, é seu. Então, às vezes as pessoas oferecem algo pra gente, mas não é nessa intenção, mas eu recebi isso como uma dor e ficou. Então, eu vejo que são pessoas próximas, né? E eu também fiz uma pontuação que uma das maiores dores também quem causou fui eu, né? Muitas vezes eu vejo pela questão da autossabotagem, muitas coisas eu vejo que eu causei a mim, e eu tenho dores pessoais com a minha pessoa, por muito tempo não me escutar e não acreditar nessa questão. Então eu vejo que a gente também se sabota o tempo inteiro e causamos isso. Exatamente. Oi. Acho que a Mariana aí está de papo. E é exatamente isso. E é aí que nós vamos colocar. Gente, toda a gente tem a lista das 5? Uhum. Toda a gente tem os 5? Bruna, Lilian e Liliana. Sim. Ok. Vocês vão olhar para a última. Olhem para a última que vocês escreveram. A última. Sim. Sim. A última é a mais importante de todas. É a maior delas todas. É a pedra no vosso sapato. A última é a pedra no vosso sapato. O nosso ego tenta sempre esconder de nós qual é a mais importante. Nunca ouviram aquela pessoa que sai toda histérica, toda nervosa?
lá. Não se pode interromper. O brasileiro tem uma característica que eu detesto, que acha que aquela pessoa que grita, ela perde a razão. A pessoa que grita está em dor. Então tem a tendência de rejeitar, de cortar. Quando a pessoa vem para gritar comigo, eu deixo a pessoa gritar. E eu ainda puxo mais. De repente, quando a pessoa fica sem energia, ela fala daquilo que lhe dói. Eu faço isso com vocês aí. Quantas vezes vocês estão naquela dor? E depois, de repente, pá! É como diz, é um frúnculo. Depois de sair todo o push, tem lá, afinal era um pelo encravado. Afinal era uma coisa lá bacteriana. Bora lá retirar isto. A última é a que mais vos machuca. A penúltima é aquelas que vocês têm mais vergonha. Estão apontando aí? A da vergonha. É engraçado que na penúltima eu escrevi mesmo, me envergonhei. É que vos traz mais vergonha. Seja pelo que o outro fez com vocês ou pela forma como vocês reagiram com o outro. Faz sentido. A terceira, vamos lá? É a da raiva. É o vosso gatilho da raiva. É aquilo que ninguém pode fazer e que vocês vivem comparando com todo mundo. Que ai de quem tiver isso, vocês já querem se afastar. Nossa, muito é brilhante, não é? Ana, está conseguindo acompanhar, meu anjo? Está pegando aí a sua listinha? A segunda é o nosso vício de desculpa. É aquilo que sempre contamos, a história que contamos para nós, para continuar na mesma situação, porque nós não temos coragem para mudar a nossa situação. Ai, ai, ai. E a primeira é a nossa defesa passiva-agressiva. A nossa reatividade. A nossa reatividade. Nossa defesa passiva-agressiva. A história que contamos para nós, para justificar para que não mudamos, depois temos uma história para contar aos outros. Que é a defesa passiva-agressiva. Então, se a minha primeira, por exemplo, foi... Faz conta, vamos usar daquelas 3 historinhas que eu vos contei. Se a minha primeira fica a situação, por exemplo, da senhora que não comprou o apartamento. É a história que eu conto para os outros para eu investir e para me tornar ganancioso e para me tornar paranoico em comprar tudo que é fazer investimentos à toa até o ponto de perder dinheiro. É a história que eu conto, é uma storytelling que me faz com que eu fique compulsivo ou viciado na situação. Passivo-agressivo. Então, a primeira vos leva aos vícios. Ao segundo, vos leva a essa necessidade de compensação o tempo inteiro. Por isso é que vocês contam essa história para vos compensar. A segunda é o vício, não é? Não. É a história que vocês contam para vocês mesmos. É como é que vocês se Não, é que, justificam. Hugo, peraí, então tá confundindo. Tu começou com a última. A última é a quinta. A última é a quinta. Tá. A segunda Daí é a a segunda. penúltima é a quarta. Isso. Mas você Terceira, comentou que segunda, primeira. Tá, mas tu comentou que a segunda era o vício da desculpa. É a Então, história que porque eu nós entendi. contamos para nós. É o vício que nós temos de contar essa história para nós. A Sim. primeira nos leva à passiva-agressiva e às compulsões. É a nossa defesa, não é? Que você falou. Isso. É a nossa Que é defesa. a primeira pessoa que a gente escreveu. A É. primeira história que nós escrevemos tem a ver com as nossas próprias compulsões. Você quer E dizer, a por exemplo, última que é mais importante, a quinta. é a origem. Porque esta aqui é que é a base delas todas. Curando a quinta, as outras perdem força. Cai. Quem É quer a compartilhar principal, qual é é a quinta? Não é a principal, é a origem. É o que nos levou a todas as outras situações de nós darmos importância, relevância, projeção, angústia, vício, escolhas erradas, tudo. Aquela coisa, sabe quando o rio está indo no caminho certo, depois de repente um castor coloca lá uma barragem e o rio vira e sai no lugar? A quinta é o que vos tirou do vosso rumo natural que vocês tinham. Vou compartilhar aqui Quinta. porque foi o que a gente conversou hoje na sessão, cara. Olha que interessante. A minha quinta que eu coloquei é: eu odeio quando a minha avó me faz me sentir diminuído. Sempre que eu ia contar alguma coisa para minha avó, ela era sarcástica e eu sentia que aquilo não era importante. E como é que isso influenciou as outras todas aí no teu? Lembras? Como a tua avó te fazia sentir diminuído, tu disseste que a quarta tinha a ver com vergonha. Sim. E lá a tua Foi terceira. a quarta foi a vergonha da primeira palestra que eu dei de tráfego. Porque na tua cabeça tu ainda tinhas tua avó te envergonhando e te humilhando. E a terceira, queres contar para nós, já que tu tens mais coragem para contar para nós? A terceira foi que eu odiei perder a minha adolescência fumando maconha. Porquê? Porque precisavas fugir da tua avó. Eu saí da casa dela. Fui morar com meu pai. E agora, a segunda, que é a história que tu contas para ti. A segunda é da mãe, que eu odiei minha mãe dando em cima de mim. É a história que tu contas para ti. Porquê que isso aí
É a história que tu contas para ti, como é que isso te sabota. Para bem, olha a origem. Mas como tu falaste hoje, tu também amas muito a tua avó. Então tu preferes lembrar do que a tua mãe fez contigo, do que quis buscar que toda a falta de autoestima tem a ver com a tua avó e não com a tua mãe. Porque não pode ser, porque tu tens esse amor que tu falaste, né? Lembras? Também tens uma grande admiração pela tua avó. Então tu queres a aprovação da tua avó. Então como não quer, o teu inconsciente não quer fazer da tua avó um monstro porque é uma pessoa que tu queres admiração. Então o que é que tu usas como desculpa para ti? A história com a tua mãe. E aí te leva a qual a reatividade da primeira? A primeira é que eu odiei não ter entrado para a faculdade aos 19 anos. Tens a tendência então para procrastinar tudo? Algumas coisas. Porque sentes que não és merecedor do sucesso porque não fizeste a faculdade. Está a ver a compulsão? Para procrastinar? Enquanto eu não fizer a minha faculdade, eu não me sinto inteligente, eu não me sinto competente, eu não me sinto capaz para fazer as coisas. Então, a primeira coisa que tu vais fazer é o quê? Trabalhar a tua questão com a tua avó. O resto perde a força. Aí não interessa se fizeste a faculdade, se não vais fazer faculdade, quem está escrevendo a tua história és tu. Não interessa se a tua mãe fez aquilo ou não fez aquilo. Isso se torna obsoleto. Foi numa fase que a tua mãe tinha isso, mas isso não mudou quem tu és como homem, com a tua companheira. Não interessa se tu fumaste maconha ou não na adolescência, o importante é que agora és um homem saudável. E aí o que acontece? Nós começamos a fazer o quê? A cair aquele castelo todo da culpa. Da culpa que nós projetamos e da culpa que nós projetamos contra nós mesmos. Quando nós tiramos o poder da primeira experiência que nós tivemos com a dor. É a mais antiga, é a mais profunda. Como eu costumo dizer, lembram-se quando eu vos digo? Comigo ninguém descasca a cebola, porque isso faz chorar muito. Comigo se corta a cebola ao meio e vai-se logo ao miolo. Só dói uma única vez, só chora uma única vez. E aí, alguém mais quer... Aqui a Liliane diz: na quinta eu coloquei o desdém e abandono por parte da minha irmã, que ficou do lado dos pais, em que pesei os abusos sofridos. Em que passei os abusos sofridos. Entendi certo, né? Liliane, veja como isso comprometeu os outros, como fizemos com o Vinícius. Você deve ter uma questão chamada de amor masoquista, não é? Você procura sempre ter a validação de quem mais rejeita e de quem mais fere você. Não é, Liliane? Viu? Então você desenvolve, se você for ver aqui na compulsão, você tem uma tendência para ficar muito machucada porque as pessoas vivem traindo você. Porque você se doa muito para pessoas que sempre acabam por desvalorizar você. Porque na verdade você está procurando do amor e da conciliação com a sua irmã. Viu? Exatamente. Ela está escrevendo aqui nas notas. Acho que vocês podem ver aí no pop-up aí do chat. Se quiserem abrir o chat, vocês vão ver. Ela está a dizer, sim, exatamente. Então a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Deixar a sua irmã com a sua irmã. Como eu deixei a minha irmã com a minha irmã? Ela é um indivíduo diferente de mim. Eu não preciso do amor dela. Eu não preciso do amor da minha irmã. Por quê? Porque os nossos irmãos são eventos biológicos. Amor de família é subjetivo ao caráter deles. Não é uma obrigação biológica. Amor não é uma obrigação biológica. Por isso é que existe a diferença entre parente e família. Parente vem de genética. Família vem de alma. São duas coisas bem diferentes. Você precisaria de conviver de alguma forma? Sabe, vou fazer um desafio para você. Bora fazer umas dinâmicazinhas aí. Depois você vai descobrir se você precisa de conviver ou não. Eu não preciso conviver com a minha irmã. Não é algo que incomoda ou incomoda. Mas há pessoas que, por exemplo, vivem na mesma casa ou na mesma família. Ou tem aquelas famílias que acham que os irmãos têm que, na base do barril da cerveja, se entender ou pelo menos ter que conviver juntos. Então existe uma coisa chamada imunidade emocional. Que é, a pessoa está lá e não incomoda nada você. Não afeta você, porque você não tem mais nenhuma expectativa de amor ou de confiança com a pessoa. E está tudo bem. Eu tenho uma relação normal com ela, mas não sinto confiança. E não tem mesmo que confiar. E qual é o problema? Está tudo bem. Você está tratando ela da forma como ela precisa de ser tratada. E está tudo bem. Isso não é nenhum julgamento. Isso é uma aceitação da pessoa. Como ele disse, ele também deu o exemplo da minha irmã. Não é uma pessoa que eu vou confiar. A única coisa que eu vou confiar é que ela vai sempre repetir o mesmo jeito, porque ela nunca mostrou um outro jeito diferente. Então, eu ao não querer que ela seja assim, eu estou a desrespeitar a escolha do caráter dela. Mesmo que seja um caráter que me desagrada a mim. Mas quem sou eu para dizer à minha irmã quem ela tem que ser? Porque no momento em que eu acho que eu tenho que obrigar ou forçar alguém dentro das minhas expectativas a ser diferente, eu estou dizendo que para o universo eu também posso encontrar alguém que me obriga a ser diferente do que eu sou. A perder a minha própria identidade. Agora, quando eu aceito a pessoa
que a pessoa possa ter de alguma forma um mau caráter, seja qual for a natureza do caráter, seja de deslealdade, seja de roubar, seja de abusar, seja de humilhar, seja da prepotência, da arrogância. Você tem todo o direito de ser arrogante, ladrão, abusador. E eu sei que você é assim. E por isso vou me afastar. Nossa! Eu aceito, mas não concordo. Gente, eu aceito que tem gente que come McDonald's. Eu jamais vou colocar McDonald's na minha boca. Eu vou brigar com alguém que queira comer McDonald's. Não. Meu filho até come um Burger King só para não ter que ir para o McDonald's, só para me incomodar. Mas eu gosto dessa nojeira. É tão simples assim. A dificuldade para nós, que é aquilo que nós estamos aqui a falar com a Vanessa, né? Que é a questão da expectativa. O problema é quando nós tomamos numa autoridade e numa expectativa que achamos que somos a pessoa certa para transformar a pessoa de acordo com aquilo que nós achamos que é o certo. E acabamos nós por nos tornar pessoas extremamente erradas por causa disso. Nós nos convertemos para uma pessoa que era feliz, que era otimista, que era bondosa, que era gentil, que era generosa, para uma pessoa amarga, uma pessoa cobradora, uma pessoa estressada, uma pessoa nervosa e uma pessoa orgulhosa e rancorosa. Porque nós nos transformamos nisso quando queremos mudar alguém que nos machucou. Nós deixamos de ser quem nós somos. E tudo começa na primeira semente. Quem quer falar também dessa tal, da quinta? Quem tem a coragem de também expor? O Vinícius foi bem corajoso. A Liliane foi bem corajosa. Mas alguém que quer compartilhar? Eu gostaria de dizer que eu coloquei, então quer dizer que por estar deixando por último é aquilo que eu estava escondendo? Não, é o que tu tens de Eu coloquei original. prepotência. A quinta que tu tens é a origem de todas as outras. É a semente de todas as Eu outras coloquei todas. prepotência. E aí vem todas as outras em decorrência dessa que eu coloquei. Leia para mim. Prepotência de quem? Quem foi prepotente com você ou você foi prepotente com quem? Como é que você Então, colocou? eu acho que eu coloquei porque é uma coisa que eu brigava muito com os meus alunos. Então, Eu não você brigava. Quem era prepotente? Você ou os seus alunos? Eu falava que as pessoas deveriam evitar essa ação, essa atitude de prepotência. E era uma coisa que incomodava você? Por conta das aulas de judô. Quem foi prepotente com você na infância? Ou quem acusava você de ser prepotente na infância? Bora lá. Para isso ser tão importante ao ponto de você colocar nos seus alunos como base moral, você está projetando. Porque a provocação, ela é ofensiva, né? Uhum. Então, como aconteceu na minha infância muito, eu era provocado para brigar e isso me causou mecanismo de autodefesa até o ponto de que eu nunca precisei brigar, porque fui vendo que não havia necessidade, era só conversar. Ok, mas quem cobrava de você por causa de você brigar? Até você aprender a não ter que brigar, a não ter que revidar, quem cobrava de você porque você reagia às provocações? Eu acho que foi uma experiência de escola. A professora foi prepotente, ela julgou e me condenou, sendo que era o sobrinho dela que havia sido tinha feito copiado a tarefa de mim. Uhum. E ela pensou que eu tivesse copiado. E colocou-nos na frente da classe e me condenou publicamente. Talvez tenha essa memória. Qual é a quarta que você escreveu? De prepotência. Qual é a quarta que você escreveu, meu amigo? Teimosia. Teimosia. Você quer, a sua teimosia vem do quê? Disso. Você quer que essa mulher peça ainda perdão para você até hoje. Que ela foi errada. Você se tornou prepotente. Não, ela chegou a fazer esse pedido publicamente depois, quando ela descobriu. Então por que ainda é uma coisa tão relevante para você? Ao ponto de você tornar isso como base das suas aulas? Base das suas aulas e um mote para a sua vida. Alterou completamente a sua estrutura. Por quê? Repara bem. Olha a segunda. A segunda está associada à reação da primeira. É a da vergonha. Eu me senti tão envergonhado com isto. Veja só. A quarta lá. Procure lá. Está entendendo onde é que eu estou querendo chegar ainda não? Quantas vezes você fez isso com você mesmo? Quantas vezes você, por medo de julgamentos, por medo de fofocas, por medo de falsas acusações, você foi menos do que aquilo que deveria ter sido? Por medo de humilhação em público, você foi menos do que aquilo que deveria ter sido. Não conquistou aquilo que queria, sempre com esse medo da fofoca, da intriga, das falsas acusações.
Olha, tem aqui seu filho assistindo. Você não pode mentir. Aí o quarto é a teimosia. Isso, a teimosia tem a ver com a sua vergonha. Você passou tanto com isso. Veio com- Você está entendendo onde é que vem essa teimosia agora? Então você quer Certo. sempre ter razão, quer sempre fazer do seu jeito, porque você morre de medo de passar por vergonha. De passar por essa humilhação com pessoas que sejam arrogantes ou prepotentes com você. Então, quantas vezes, chama-se isso, o desenvolvimento, isso é onde nasce, normalmente é nessas situações que nasce o síndrome do impostor. Quem aqui conhece o síndrome do impostor? É um distúrbio emocional em que a pessoa se sente que nunca é boa o suficiente ou que é inadequada ou que vai surgir alguém ridicularizando ou expondo como se fosse uma fraude as suas próprias ideias. Fazendo com que a pessoa tenha uma tendência para a timidez ou para a sabotagem. Vinícius, não. Viu? Síndrome do impostor. Então, Sérgio, eu convido você a mergulhar no síndrome do impostor. Lembra-se que quando nós trabalhamos sobre você ser o cientista, e no momento em que se tornou cientista, diminuiu esse síndrome do impostor? Sim. Muito bem, Mariana. Muito bem, Bruna. Estão entendendo? É maravilhoso, não é? Quem quer dar a quinta? Quem é a próxima pessoa que quer dar a quinta? Compartilhar connosco a quinta. Hoje é o dia de procurar a semente. A primeira semente. Bora lá que eu vos ajudo. Eu Ai, coloquei, Mariana falou? Diga, Mariana. eu coloquei a raiva. Explica melhor essa quinta como raiva, para nós entendermos. Então, mas daí eu não coloquei uma pessoa assim específica, porque eu penso em vários momentos da vida. E essa dor tem a ver com você ter raiva das pessoas ou as pessoas provocarem raiva em você? Eu acho que essa dor tem a ver com situações, essa raiva, situações que eu me coloquei por não saber impor limites. E isso gerou raiva em você? Sim. Então essa raiva não é por sentimento de injustiça? É, Quem é que foi injusto com você? Seu pai ou sua mãe? minha mãe. Sua mãe sempre foi injusta com você desde o início? Projetava em você as culpas dela ou alguma situação específica? Sim. Entendeu a origem? Só que esse problema de injustiças normalmente afeta o fígado. Toma atenção com o teu fígado, tá bom? Porque é onde se aloja a psicossomática da raiva e das injustiças. A tendência, sim, é ter essa voz afirmativa de querer gritar mais alto que a mãe. Por isso, muitas vezes, você nem se apercebe que está falando alto, porque você ainda está no modo criança gritando para a mãe, tem que falar mais alto que a mãe. Então você nem se apercebe que está falando mais alto. Às vezes, você está feliz e está falando alto e nem se apercebe. As pessoas mais próximas de você que avisam, calma, desacelera, mas não estava falando alto. Estava. Por quê? Porque é ser escutada pela mãe, quer falar mais alto que a mãe. Então tem que ser mais alta que a mãe, tá entendendo? Uhum. Qual é a segunda? A da humilhação. E conta. A da vergonha. Qual é? Que eu Essa coloquei quarta aí. aqui? Sim, eu colocou na quarta resposta. Eu coloquei o medo da rejeição. Viu? A sua mãe sempre foi injusta com você, nunca aceitou você como é, e isso gerou em você sempre esse medo da rejeição. Sim. E agora você vê o resto da árvore e você vai ver como todas elas são interdependentes. Uhum. Viu como você também é injusta com a sua mãe? Já viu quanto você é injusta com a sua mãe? Você não aceita o direito da sua mãe ser daquele jeito. E o que acontece? Você se torna também agressiva e precipitada. Porque normalmente as pessoas que têm essa sua origem, normalmente são extremamente precipitadas, elas entram em julgamentos muito rápidos, querem ser mais rápido que os outros, em soluções, em tudo. Então, muitas vezes ainda nem conseguiram mastigar, já estão engolindo, já estão indo lá no banheiro. Entendes a expressão? Porquê? Porque essas pessoas têm tendência de querer falar muito rápido, muito alto, antes que o outro venha lá para ser injusto. Antes que o outro não escute o seu argumento. Antes que o outro fale de você aquilo que não deve. Então quer dizer que você tem muita tendência de se desculpar o tempo inteiro. De se argumentar o tempo inteiro. Isso coloca você numa situação extremamente desfavorável num relacionamento. Porque você tende a encontrar quem? Homens ou mulheres, depende se você for homossexual, narcisistas. Sim. Que adoram que você seja submissa. O meu ex-marido era narcisista. Óbvio, você adora ser submissa. Então, enquanto você não curar isso com a sua mãe, o resto vai estar sempre lá. Uhum. Viu? Que fantástico. Quebra a raiz, a árvore morre de fome. Sim. Maravilha, né? Quem é a próxima pessoa? Tô gostando. Pode ser eu. Diga lá, Isabela. É quinta? Adivinha. Bora, chuta para o pessoal, vá. A base da minha origem.
é a minha filha, né, mais nova, a falta, né, da lealdade, né? A deslealdade da sua Coloquei ali. filha? É. Quem foi a primeira pessoa a ser desleal com você? Quem foi? O meu primeiro marido. E antes disso, entre a sua mãe e o seu pai, quem foi a primeira pessoa a ser desleal com você? A prometer e não cumprir? Minha mãe. Porque você foi buscar o primeiro marido parecido com a sua mãe. É? Tente-se lá se lembrar se o primeiro marido não era muito parecido com a sua mãe. Pensando, Lembra-te, olha os pode primeiros ser. pontos sobre não cumprir com promessas, falar Sim. coisas sem sentido de falar, contar histórias que não existiram, viver parece que está no mundo da fantasia e envolve as pessoas nessas suas fantasias. As pessoas se preocupam e depois afinal não é nada. A sua mãe não era assim? Era. O seu E primeiro o marido não era primeiro assim? também. A sua filha não é Era. assim? É. Então, entendeu? O seu problema é com a sua mamãe. E Começa aí, então com a a mãe. quarta? Então, a quarta foi assim, uma falta, assim, que me trouxe, né? Depois foi vergonha. Uma falta de lealdade de uma amiga de muitos anos, né? Se isso é o momento da Me vergonha, foi traiu, por quê? Por que isso trouxe tanta vergonha para você? que ela era muito minha amiga, né? Fiz muito por ela em todos os sentidos, e depois da minha separação, ela foi se afastando e prevaleceu do outro lado. Viu? E eu também fui me distanciando, porque eu logo percebi isso. Viu? Então, eu A senti, mesma natureza. sim, Viu? A foi mesma uma natureza. traição. Você ficou extremamente Fiz envergonhada tanto, porque você deve ter desabafado muito com ela e ela foi contar lá para o seu oponente, que era o seu ex-marido, todas as coisas que é. você falou. E você passou por essa humilhação. Não sei se ela chegou a contar, mas eu digo assim, ficou pro lado de lá, né? Eu fiz Sentiste tanta humilhada? coisa, assim, me senti humilhada, Qual é a porque ajudei primeira? ela, inclusive, financeiramente, Uhum. e Qual é a segunda? A segunda mesmo. Aquela que é a história que você conta para você mesma. Qual é? do meu segundo marido. O que aconteceu de errado com ele? O que aconteceu? Falta, assim, de querer comparar, né, o meu amor, né, da minha primeira filha com a segunda, né? Lembra que eu tive Não, mas qual duas? é a base pelo qual ele se tornou teu ex-marido? Ou o teu segundo? Ah, é isso, querer separar a minha segunda filha da primeira, entendeu? Uhum. Excesso. Viu? No começo era uma maravilha. Depois Uhum. que veio a segunda filha, que seria dele, né? Uhum. Ele começou a fazer diferenças, né? Aí, Entendeu porque que na quinta você colocou a sua carência com a sua filha? sim. Por causa exatamente da história que você conta para você, você acaba por excessivamente compensar e mimar a sua filha mais nova pelo que o pai Dela. dela está fazendo. Sim. Porque tu tens essa mágoa com a tua mãe. E tu não queres ser uma mãe igual à que tu tiveste. Porque querias ter uma mãe amiga com a tua amiga que te humilhou. Mas a tua mãe também te humilhava. Estás a entender como é que o teu cérebro está fazendo a correlação? Para chegares ao ponto? Estás a entender como é que tu sabotas a tua filha com excesso de compensação? Ah, coitada. Porque ela não está a atender a irmã. Fico com dó no Porque, fim dela, entendeste? Porque tu não queres ser a mãe amiga e não queres ser a mãe que às vezes até machuca a filha. Que desaponta a filha. Que frustra a filha. Porquê? Porque tu não queres ser igual à tua mãe que te desapontou e que te frustrou. Estás a entender a tua semente aí? Sim. Então vamos trabalhar a sua mamã Entendi. na próxima sessão. Já sábado. Sim, minha mãe. Entendi. Quem é que é a próxima pessoa aí? Está divertido, não está? Tá. Quem é a próxima pessoa aí que quer compartilhar? Eu só quero comentar a respeito que igual o Vinícius, né? Uhum. Vinícius falou que a última foi a avó. A minha última também foi minha avó. Não sei se talvez seja um pouco comum ser avó, a origem disso, porque muito começa, né? Nessa criação da avó. Nos italianos porque os italianos são matriarcais e a avó é que manda em tudo. Uhum. E vocês são de sobrenome italiano. Fellini, Benato. Né? E as vossas famílias são da mesma região próxima, não é? É de Toledo, né? Vinícius, é de Toledo a tua família, né? Campo Largo. Campo Largo. Ela é de Rio de Janeiro. Ana, era isso que tu estavas falando? É. Me conta lá a tua Então, quinta. eu coloquei a quinta, né? Uhum. A quinta que eu coloquei foi medo. Do quê? E eu lembrei de quando eu era criança, que eu apanhava muito do meu pai, daí eu tinha muito medo, assim, tipo, quando eu já via ele chegando do serviço, eu ficava com medo, de quando ele falava, que tudo ele já batia, sabe? Então eu sentia muito medo dele. Medo do pai. Não esqueça, escreva como deve ser, porque o cérebro
medo abstrato, mas medo da violência do pai é outra coisa. É bem mais intenso, é bem mais pessoal. Muito bem. A sua quarta, o que é que você colocou sobre a vergonha? Sobre o medo, depois do medo eu coloquei fraqueza. A quarta, né? Sim. Aquilo que você mais tem vergonha é de você ter sido fraca e não se ter defendido ou fugido do seu pai. Ou enfrentado o seu pai. É. Lembra-se de uma das coisas que nós falámos, que você com as crianças era muito general? É a sua forma de ser mais forte com o seu pai. A segunda que você colocou, que é a história que você conta para você mesmo, o que é que você escreveu aí, meu amor? A segunda? Sim, a segunda mesmo. Que é aquela que é a história que nós contamos para nós. A segunda é da traição. De quê? Traição do quê? Da traição que eu sofri do pai dos meus filhos. Fez você... Ok. Lembra, veja só. Você, a sua história para a sua falta de autoestima e para a sua forma de reagir, você usa a história. Por quê? Porque a dor do meu pai que causou gerou muito medo. E depois o segundo homem que eu confiei e que eu amei, que foi o meu marido, me traiu. E agora eu tenho medo que ele me volte a trair. Ele colocou você numa situação, você conta essa história para você, que ele colocou nessa situação de fraqueza, esse é o seu marido que traiu você, colocou você numa situação de fraqueza e de medo novamente, como o seu pai colocou. Só que você, em vez de ver que esse medo já vem do pai, você projeta para o seu marido que traiu você. Você perdoou o seu marido, você ainda está com o seu esposo, com esse homem que traiu você, ou você se perdeu? Não, eu tenho outro esposo. Mas eu perdoei ele. Não, sim, Mas a não sua tenho mais. cabeça, não, mas a sua cabeça ainda tem lá ele. É a história que você conta para você foi essa traição. Então você se tornou ciumento e possessivo com o seu marido? É. Porque você se sentiu fraca com os dois primeiros homens que você amou. O terceiro ferrou. O terceiro homem que veio para a sua vida se ferrou, se lascou. Entendeu agora? E aí você consegue entender a terceira e a primeira. Então, nós vamos ter que trabalhar isso que tem a ver com o seu pai. Essa sua dor com o seu pai. Tá bom? Ana, vamos trabalhar essa dor com o seu pai. Enquanto você tiver essa dor com o seu pai, o seu cérebro sempre vai se defendendo dos homens. Porque o segundo homem também traiu você. O segundo homem era a gota de água para você. Não era o princípio do copo. Foi um voto de fé, foi um voto de confiança nos homens. Foi o seu primeiro esposo. O terceiro se tornou um ato de carência. Eu preciso constituir a minha família. Por isso vocês contam essa história. Se eu for mais rígida, se eu for mais autoritária com o meu marido, ele não me vai trair. Porque com o outro, como eu não imaginava, eu fazia todas as vontades. Porque filha de pai violento se torna uma mulher submissa e aduladora do esposo. Porque não quer ser abandonada pelo esposo para voltar para a casa do pai. Não era assim que você era, não? Porque não quer ser devolvida na casa do pai. Entendeu, meu amor? Você sujeitava a muitas humilhações com o seu primeiro esposo. E muito pela sua dor. E depois a pessoa, viam como é que a pessoa entra no general? Se eu for mais masculino, nenhum homem machuca, vão ter medo de mim. E a mulher perde aquela beleza do feminino. Da vulnerabilidade feminina. Obrigado por compartilhar a sua dor. Mais alguém quer falar da quinta? Aproveitem, gente. O nosso tempo está terminando. Bom, então eu posso terminar o meu. Bora lá. Tá. Eu coloquei a quinta, né? Que eu comentei sobre a avó. O que é a avó? Especificamente, não abstrato, específico. A avó, na realidade, não. É o sentimento. É que eu coloquei. Deixa eu ver como que eu posso dizer. Eu tenho um sentimento que eu a abandonei. Por quê? Porque eu sempre fui muito próximo, assim, muito próxima dela. Eu sempre fui, tipo, a neta preferida da vida dela. Mas eu acabei tendo escolhas. Fui embora, fui estudar fora, fui... E ela, assim, sempre querendo saber. E depois quando eu vim para o México, mais ou menos nesse meio tempo, ela começou com Alzheimer. E, assim, hoje a gente se afastou muito, porque ela também não lembra de mim. Eu ligo para ela, ela fala Vanessa, mas, assim, ela não identifica mais. Então, o sentimento que eu causei, assim, foi como se fosse um abandono, mas também é uma questão... É mais antigo isso. Quem Eu te não ter dizia, ela, assim, quem te sabe? forçava na infância a conviver com essa avó? Lamento. Meu pai. E o teu pai não te fazia sentir vergonha porque tu não estavas o tempo que ele achava que tu tinhas que estar com a tua avó? Não, vergonha não, mas ele me fazia eu sentir mal, porque era aquela coisa assim, você precisa estar, vão lá ficar um tempo com a avó, vai ficar lá com a tua avó perde de você. Então, eu sempre, como uma lealdade. Mas Mas isso aí era agora, esse sentir-se mal é te fazer sentir envergonhada que estavas abandonando a tua avó. De infância, porque a primeira semente nasce na infância. Menina, nos primeiros 7 anos que essas coisas nascem. e assim, daí agora ela não lembra mais de mim, ela tá viva, ela tá com 101 anos, e é como se eu tenho um sentimento de que não existe mais essa pessoa,
E eu daí às vezes até ligo por vídeo, tento, mas não acabou isso, Mas isso não sabe? tem a ver com a tua avó. Aí tu ainda estás com a lealdade do teu pai. Isso é uma lealdade que o Também teu pode ser. pai. Porque olha, repara bem, tu estás no automático. Tu sabes como uma mulher adulta que és e psicóloga que tu és, que a tua avó já ter chegado aos 101 já é aquela coisa rara. Parabéns para ela. Uhum, E ter Alzheimer, mas tu tiveste quantos anos? Tu tiveste os teus 30 e tal anos com ela. uhum. Então, se ainda tu sentes que ela com Alzheimer, que ela está-te perdendo, que tu não tiveste tempo suficiente, tu não estás com o problema com a tua avó. A tua semente tem a ver com o quereres ainda ser a boa filhinha para o teu pai, vivendo o tempo inteiro, cuidando da tua avó para não perder. Tu ainda estás a crescer a filhinha que quer agradar o pai. A filhinha do papá. Pode ser. Lamento imenso, meu anjo. A primeira semente com a tua avó tem a ver com o quê? Seres a filha amada pelo pai. Agradares o pai. Tá bom, papai, eu vou ver a avó. Em vez de eu ir brincar, eu vou ver a avó. Em vez de... Eu vou ver a avó. Em vez de fazer coisas com as minhas coleguinhas, eu vou ter com a avó. Minha avó. Que era uma maneira de agradar ele. Exatamente. Então é como se, de certa forma, agora, estando longe, a tua avó estar na decrepitude natural da vida dela, porque é uma decrepitude natural, porque ela já está com 101 anos e não é difícil, tu sentes o quê? Que se ela morrer a qualquer momento, tu estás abandonando ela. E aí, ao fazeres isso, tu tens medo do julgamento do teu pai. Qual é a segunda? Aquela quarta, desculpa, a quarta. A quarta eu coloquei pessoal, né? No caso, eu coloquei o sentimento de me boicotar, né? Que nem eu coloquei assim, eu não tenho dúvidas nenhuma da minha capacidade como profissional intelectual, mas eu percebo que eu não faço o suficiente para ter tudo que eu quero. Eu estou o tempo inteiro me boicotando. Tá a ver como isso tem a ver com a primeira? Com a quinta lá? Tu nunca és Nunca boa o termino de suficiente fazer para as agradar o teu pai. Tu nunca és boa o suficiente para agradar o teu pai. Tu nunca és boa o suficiente para fazer o teu pai feliz e te aceitar. Tu tens vergonha de não ser a filha certa para o teu pai. Uhum. Daí eu levo pro pessoal, né? Mas é normal, toda a gente sempre leva para o pessoal a vergonha. Aqui eu não tenho vergonha. Na realidade, eu fico com um sentimento de. Na verdade, eu não sei nem que sentimento, porque. É vergonha, meu anjo. Eu me sinto Não é envergonhada vergonha, pessoal, porque eu tenho vergonha idade de- tal, eu tenho competência tal e eu não tenho coragem para fazer mais do que aquilo que eu sou capaz de fazer. na verdade, não é nem coragem. É tipo, ai, amanhã eu vejo, amanhã eu faço, ou eu tenho. Procrastinação. Então, eu faço, eu sei que eu consigo, eu sei que eu dou conta, assim, eu tenho essa segurança, não é nem segurança, mas eu não faço. A procrastinação. Daí eu fico pensando, poxa, mas por que você não, né, que... Vê a história que tu contas para ti. Vê a segunda que é a história que tu contas para ti. O que é que diz aí? O que é que diz aí na segunda? Na terceira, Segunda. que eu escrevi? A segunda, que é a história que você conta para você. Sim, que é essa. Qual é? O que é que diz? O Não. que é que você escreveu aí? A segunda, Uhum. que no caso seria a... A segunda. Não é a quarta, é a segunda mesmo. Tá. A história que você conta para você. Qual é? Abandono. Entendeu agora? Se eu fizer o mínimo suficiente, eu estou sempre disponível para acudir à minha avó, para acudir ao meu pai, e eu sinto que não estou abandonando, e eles também não me vão abandonar. Então você não Na realidade, procrastina, você não procrastina porque você se acha insuficiente. É você estar trabalhando com funções mínimas necessárias para estar sempre Para estar- disponível para acudir a sua avó e ao seu pai. Essa é a sua sabotagem. Que incrível, não E é? em todos os meus 5, de alguma maneira surgiram uma questão de abandono e rejeição. Por curiosidade, qual é a primeira? Adivinha? Bota. Tu quer saber o desejo ou o objeto desejado? Bora, coloca aí. Validação e Na primeira, né? Tá já colocando a primeira. A obsessão por validação. né, foi a invalidação e a questão da rejeição. Viu? Já agora, para completar, gente, vamos lá ser um pouquinho egoístas aqui. Já agora, vamos focar o resto. A terceira, que é o que falta. E a terceira também foi rejeição, De quê? Especificamente o quê? como se fosse um abandono e uma invalidez total. Todos eles entram no mesmo padrão, já viste? Todos no mesmo padrão. E relacionamentos diferentes. Já viu essa estrutura aí que você De tem? alguma maneira, até o pessoal, porque depois que eu escrevi, eu vi que até o meu pessoal é um autoabandono. De alguma maneira, né, eu abandono, As tuas fico prioridades. à mercê de alguma outra coisa que eu não sei e deixo de fazer o que é meu. Ou seja, você é indefinido, papá.
Sem Você ainda está papá. em estado Eu sou filhinha de mínimo. papá sem papá. Sim, sim. Mas olha a tua idade, meu anjo. Tu já não precisas de pai para nada. Nem precisas nem da aprovação dele para nada. Mas instintivamente, para ti, porque te programaram desse jeito, é pecado essa rejeição. Uhum. É pecado essa rejeição. É como se estivesse quebrando lá a quinta. Honrarás teu pai e tua mãe. Gente, a melhor forma de honrar pai e mãe, gente, já vos vou dizendo, é tendo uma vida melhor do que eles conseguiram ter, com menos sofrimento do que eles tiveram. Que é a lei natural da vida. Ponto. É a lei natural. Todos os seres vivos na natureza procuram o melhor parceiro genético para que a sua própria prole tenha uma qualidade de vida superior à que eles tiveram. Com menos resistência. Isso é a lei natural da vida. Então, honrar pai e mãe não tem a ver com ficar em função deles a existência toda. Isso aí é exatamente o contrário. Estamos desonrando. Porque eles também foram para o mundo e construíram a história deles. É conseguir viver uma vida com muito melhor qualidade, com mais acertos e menos erros, e com menos sofrimento do que eles tiveram. Mesmo que a personalidade egóica dos nossos pais sejam narcisistas, possessivos, neuróticos, porque foi como eles lidaram com a sua primeira semente, aquela quinta lá, essa vossa quinta, foi como eles lidaram, em que o primeiro e o segundo, que é aquilo que eles jogam na nossa cara, que é a história que eles contam para nós, e a história que eles contam para eles mesmos, que é aquilo que eles fazem, que é de onde nasce a sombra para projetar nos outros e a chantagem dos outros. É nessa primeira e segunda que temos a sombra e a projeção. As chantagens emocionais para mim e eu projeto nos outros. Porque eu tenho que justificar o meu lado negativo. Porque eu sou uma boa pessoa, eu só sou vítima dos outros. Né? A cadeia está cheia de pessoas inocentes. Eu não roubei, o celular só estava lá à mão. O celular só pulou para a minha mão. Eu não soquei a minha esposa, ela caiu no meu punho. É o que tem mais na cadeia. A incapacidade de aceitar que, sim, nós também somos capazes de ser vilões na nossa própria história. E usamos muitas vezes o pai, a mãe, uma traição de um marido, uma avó, o que alguém fez, para justificar que aquilo que nós fizemos connosco e com os outros foi só uma reação de vítima. Porque é muito difícil nós encararmos que nós somos os maiores vilões da nossa própria história. Lilian Kirali. Tchau, querida. Beijo. Depois falamos. Ela tem que ir. Entendem, meus amores? Então, essa agora é a regra. E ela saiu no ponto quando nós já estamos terminando. Então, a vossa regra é, estudem. E eu tenho um projeto para vocês. Se vocês quiserem. Eu tenho uma dinâmica que chama-se, é um workshop, ok? De 3 meses, só sobre entendimento, é dentro da inteligência emocional, ok? É só sobre conseguir entender as emoções que nós temos. Qual é a diferença entre pensamento, emoção, reação? Para vocês terem noção, a maior parte das pessoas não sabe dizer a diferença entre tristeza, frustração, depressão e melancolia. Sabiam disso? A maior parte das pessoas não sabe a diferença destas 4. Algum de vocês sabe a diferença entre os 4? É tristeza? Tristeza, frustração, depressão e melancolia. Melancolia. Tem pessoas que acham que estão com depressão e estão frustrados ou estão melancólicos. Tem pessoas que só estão tristes e elas acham que estão frustradas. Elas só estão tristes. Então, qual é a diferença entre cada um deles? É como a outra parte da falta de inteligência emocional. Pessoa ciumenta, ela não é insegura. Lamento imenso. A pessoa ciumenta não é insegura. A pessoa aquela ciumenta que ataca, que cobra, que é possessiva, ela não é insegura. O que ela é? Ela é uma pessoa que está projetando a sua própria necessidade de justiça do passado, ou que está passando por medo que lhe aconteça o que ela também já aprontou. Ou vem pela sombra, ou está projetando. E por que sabemos que não é insegurança? A pessoa, quando tem insegurança, ela se torna passiva, submissa, porque ela morre de medo do abandono. A pessoa que é ciumenta, que cobra, que vai atacar, ela sente segurança que a pessoa não vai abandonar. Por quê? Porque na primeira vez que fez isso, como resultou a possessividade e a submissão do outro lado, ela se arroja, ela se torna arrogante com outra pessoa. Porque ela sabe que desse jeito consegue controlar outra pessoa. Mas essas pessoas normalmente ou estão projetando a sua dor no frente, como é o caso da Ana, que está projetando, mas ela não está insegura. Ela sabe que é o marido dela. Porque no dia que a Ana suspeitar isso, ela vai se divorciar do cara, porque ela não quer passar pela mesma vergonha. Não é, Ana? Simples assim. Olha só como ela não tem segurança. Ela só não quer passar pela mesma humilhação. É uma projeção da justiça do passado. Sabe aquela pessoa que aprontou tanto, que machucou no passado parceiros e parceiras?
E quando finalmente ama alguém ou se apaixona por alguém, morre de medo que chega a hora da cobrança, que essa pessoa faça com ela o que ela aprontou no passado, essa também se torna neurótica e possessiva e agressiva no relacionamento. Porque ela aprontou, porque toda a gente tem instintivamente ou medo do karma ou medo da colheita. Depende das origens educacionais, né, e religiosas. Toda a gente tem a mesma sensação que tanto aquela questão da colheita, que Jesus fala como o karma, que os hindus, os budistas e os kardecistas falam, é a mesma coisa, que é o colher o plantou. Então a gente tem medo que quando baixa a guarda, começa a colher o que machucou lá no passado. Aquela história do passado cobra. E toda a gente tem esse medo instintivo. Então ela se torna possessiva, agressiva, começa a procurar coisas onde não há, começa a ver chifre onde não tem. Porque a pessoa que é ciumenta e que é possessiva, que é ciumenta, mas que é insegura, ela até se permite situações extremamente deploráveis na sexualidade e no relacionamento com medo de perder o cônjuge. Chegam-se a permitir humilhações e traições constantes e fingem que não sabem nada, porque morrem em medo do abandono. Chegam a se sujeitar até situações sexuais que a pessoa sente dor, violência ou rejeição extrema ou humilhação, mas se mantêm com medo da rejeição. Portanto, que a libido dessas pessoas normalmente é forçada, seja para homem, seja para mulher. Ejaculação precoce nos homens, ou aquela coisa que nós chamamos de a coisa da ereção não consegue ser plena. E nas mulheres, o vaginismo, aqueles problemas da safena, por causa do abuso consentido. Que ela se permite essas situações. Então vejam só que a pessoa, na inteligência emocional dela, ela acha que ela usa isso, a insegurança, o nome de insegurança, porque se ela disser, não, eu estou projetando em você a minha safadeza que eu vi no passado, e tenho medo que Deus me cobre agora, porque eu te amo e tenho medo de te perder. E eu percebi que se tiver estes jogos de poder com você, você enfraquece e você faz de tudo para me agradar. Então eu percebi que deste jeito eu tenho confiança que você não vai fazer as coisas. Então eu continuo no jogo. Qual é a história que eu conto para mim? Porque todas as pessoas traem. Porque eu já vivi essa vida e eu conheci as pessoas que traem. Porque eu já tive com mulheres casadas, já tive com homens casados. Eu sei que a pessoa com quem eu estou também pode fazer a mesma coisa. É o que sempre essa pessoa fala para ela mesma. Que ela está projetando as suas malandragens do passado. Deixa eu perguntar uma coisa. Diga, meu anjo. Vendo por essa lógica, como que, por exemplo, casais de amante, ele traiu a esposa, ela traiu o marido, juntaram. Como que esse casal vai seguir? Ou seja, por exemplo, eu estou casado, eu tenho uma amante, eu me divorcio da minha esposa e fico com a amante, é isso? A amante se torna neurótica e possessiva. Por quê? Porque ela sabe do que o homem é capaz de fazer. Por uma hora de medo de chegar a vez dela. Que isso é a lei da colheita. É a história da colheita. E também tem aquele caso, a pessoa que quando começa a trair, começa a acusar o parceiro ou a parceira disso, para que a pessoa não desconfie que está aprontando. Que é a projeção também da sombra. É o que eu tava. Ele tinha ciúme de mim e me julgava, tipo, como se eu que fosse errado. E no Para caso você não era perceber ele. que ele era errado. Para você não perceber. Exatamente, que é a projeção da sombra. O que apronta, viram? Então não é insegurança nenhuma. Estão vendo que E não é uma hoje eu não insegurança? tenho contato com ele, porque ela não deixou eu conversar com ele nada sobre meus filhos. E nem que eu também não quero, mas no começo, quando saiu o divórcio, tudo, ela bloqueou meu número do telefone dele. Tipo, eu ligava pra falar alguma coisa das crianças, principalmente do meu mais novo, não conseguia falar. Viu, Mariana? Aí tem a resposta por quê? Porque ela morria de medo que ele voltasse para a esposa, para a mãe dos filhos. Porque como os filhos têm... Tanto que existe muita alienação parental de homens que deixam de conseguir estar com os seus filhos por causa da madrasta. Especialmente se for uma filha em que a fisionomia é muito parecida com a mãe. Existe muita alienação aí. Porque é o ciúme. Porque essa mulher sabe do que o homem é capaz e morre de medo que seja feito com ela. Então isso é uma possessividade de projeção. Aquela história, um dia eu vou colher isso. Olha como é tão interessante isso. A questão é entender o que é. Cada uma dessas coisas nos dá a tal famosa inteligência emocional. As pessoas dizem inteligência emocional é aquela pessoa que não se zanga. Diga, querida. Eu vou ter que sair, a minha sobrinha acordou. Vai lá. Obrigado. Obrigado por esta noite, querida. Obrigado por estar cá. A inteligência emocional, nós acreditamos que a inteligência emocional é quando nós não nos deixamos provocar por alguma situação. Já estou cansado de ouvir isso. Eu fui aluno do Daniel Goleman, o escritor do livro. Ele era professor de ética lá na faculdade. E ele foi que escreveu o livro sobre a inteligência emocional, foi o pioneiro da inteligência emocional. Ele próprio falava lá nas aulas de ética. Uma pessoa com inteligência emocional é aquela que reconhece, a inteligência vem de conhecer, reconhece as emoções que está sentindo, se dá a oportunidade de sentir aquelas emoções, não deixa elas dominarem ela. Se eu estou com raiva, eu vou me permitir ter raiva, se é o momento adequado para ter raiva, eu vou explorar a minha raiva, mas não vou deixar ela me dominar. Gasto essa energia da raiva, estou em paz, não me apego a essa raiva, porque eu já queimei todo esse combustível, e sigo em paz.
Estou eufórico porque fiz amor gostoso com a minha esposa e foi uma coisa assim, uma noite extremamente romântica. Fico todo eufórico, me divirto, amo a minha esposa, dou tudo o que tenho de melhor para ela, fico legal, vamos dormir. Dia a seguir não preciso continuar eufórico, porque foi para aquele momento. Não preciso contar, como eu fiz amor contigo, Não, vamos agora adequar a minha emoção à minha necessidade do momento. E inteligência emocional tem a ver com isso. Só que qual é o problema? Nós somos educados desde a criança que as nossas emoções são equivocadas ou erradas por pessoas já equivocadas e sem inteligência emocional. Tem muita gente que depois da primeira desilusão amorosa, quando é na adolescência, tem muita dificuldade em voltar a confiar em alguém por causa de uma coisa que os adultos dizem. Eu tive a minha primeira namorada mesmo com quem eu perdi a virgindade foi aos 16 anos e foi 3 meses. Depois ela voltou para o ex-namorado. Ciumenta possível do caramba, voltou para o ex-namorado, óbvio. Por que havia de ser ciumenta? Gente, eu era um emocionado que eu chorava de ficar com os olhos deste tamanho. Um garoto de 16 anos. Pá! Eita, emocionado. Toda a gente dizia, os adultos diziam para mim, tá chorando, isso não é nada. Isso não é nada, tu não sabes nada de dor, esse é só o primeiro amorzinho, ai que fofinho, não sei o quê. Aí é que tá, graças a Deus, como eu tenho aquela questão do autismo, eu não peguei isso como uma coisa séria. Mas muita gente, por causa desses comentários, ficam com medo de voltar a se relacionar, porque o que é que eles dizem? Gente, eles são adultos, se o que eu estou sentindo não é nada, eu morro de medo em adulto voltar a casar e passar por uma situação dessas, porque deve ser bem pior do que eu estou sentindo. A criança ou o adolescente pensa nisso instintivamente. Como aquela coisa da criança quando se machuca, se os pais não dão nada por aquilo, chegam lá e tratam, a criança não chora, não fica com aquele desespero, mas se os pais se desesperam a criança, parece que morre na situação. É do mesmo jeito. Gente, se aquilo que eu estou sentindo que é tão pesado não é nada para o que os adultos estão dizendo, eu não quero casar, não, eu nunca mais quero casar, porque deve ser bem pior estar casado. E tem muita gente que fica assim, com pânico de casamento, dali até aos 35, 40 anos, por causa desses comentários dos pais. O meu filho teve lá a sua desilusão amorosa com 15 anos. Eu obriguei-o a sentar comigo. Sim, Liliane, claro que sim, saia. Beijão, depois nós falamos. Eu disse para o meu filho, filho, senta aqui, mas pai quer ficar lá sozinho, depois vais lá ficar sozinho. O que tu está a doer, e é muito, e não é justo. Senta aqui, deita aqui no colo do pai. O pai entende, o pai também já teve a sua primeira desilusão amorosa e é horrível a dor. E o pai entende que deve ser horrível para ti, não é? É pai, dói muito no coração, sinto o coração arrancar. Sim, lamento imenso pela tua dor, filho. Isso é inteligência emocional. Eu estou dando inteligência emocional ao meu filho para ele reconhecer a dor. Eu estou forçando ele a vivenciar aquela dor que é para depois não restar para o futuro. Para não ser covarde com as suas emoções. E estou mostrando ao meu filho que eu concordo com a dor dele. Que eu estou lá para ajudar a superar aquela dor. E isso é impor inteligência emocional na ação. Que é reconhecer. E o que eu tenho para vos oferecer é exatamente um género de uma mentoria. São 3 meses. Em que vai ser tudo ali online. Eu tenho o meu sitezinho bem bonitinho, depois vou mandar para vocês tudo aquilo. E é para fazer esse curso só de interpretação das emoções. Eu não quero fazer aquilo que vocês já me conhecem, sabe? Só acho que a Mariana é a única que não me conhece aqui. Vocês sabem que eu sou extremamente específico e detalhista com as coisas. Então eu prefiro fazer bloquinhos e fazer uma coisa bem como deve ser. Mas eu queria só ensinar como interpretar e saber discernir as emoções dentro de vocês. Por 3 meses. Então qual é o projeto? Vocês vão ter lá disponível, eu vou fazer até lá as aulas, vou deixar lá os vídeos, vocês vão lá, entram lá na plataforma, tem lá vai ter um grupinho do WhatsApp só para vocês terem os alertas quando já entrou lá a nova aula, essas coisinhas bonitinhas. Vocês vão ter um grupo de discussão se quiserem discutir lá. Vocês podem assistir aos vídeos, devem, e tem um encontro, são 3 meses, então vai ter um encontro por mês para nós fazermos esta dinâmica como estamos fazendo hoje. De experiência. Como vocês viram, as minhas dinâmicas são extremamente invasivas. Que é para curar. Ok? Se gostaram da ideia, entrem em contato, vocês têm o meu contato. Hugo, quer conhecer melhor sobre isso? Eu vos mando o projeto que está lá no site, já está uma coisa bonitinha. Eu e o Vinícius já andamos lá de volta daquele site, deixamos uma coisa bem bonitinha para vocês verem. E depois eu vou já... É esse o convite que eu tenho para fazer com vocês e com os próximos, né? De começarmos essa jornada já no início de setembro. Então, vocês quiserem se inscrevam, dá tempo para vir para novos alunos, para trazer amigos, pessoas. Mas é uma dinâmica para autoconhecimento. Hugo, é online, né? É tudo online, sem dúvidas. E vai ter lá a plataforma que é dentro do meu próprio site, que é bem bacana, assim, tá. não é sites estranhos, não é sites diferenciados, é o meu próprio site, é a minha plataforma, dá para pagar através dos vários cartões de crédito, até PicPay dá para pagar, então não tem aquela parte internacional que é da Aulas PicPay. ao vivo? Vai ter aulas gravadas e vamos ter 3 encontros ao vivo. 3 encontros deste aqui, sim. Vai ser 2h30. Aí vocês vão se programar. Vamos deixar já programado. Vão ser 2h30. Vai ser nestas dinâmicas. Vocês vão tirar dúvidas. Eu vou esclarecer as dúvidas. Nós vamos fazendo estas dinâmicas. Vocês vão trazer comparações que vocês já fizeram entre vocês e quem vocês conheceram. Vocês vão explorar ao máximo isso, que é uma coisa que eu peço sempre. E vocês vão ter lá um jogo que é da serpente e do vagalume. E aí eu gostaria de convidar a Bruna para compartilhar essa experiência aqui comigo.
porque foi uma dinâmica que eu comecei em 2021 da Serpente e do Vagalume, e há pouco tempo a Bruna contou essa história também. Não foi, Bruna? E até mandei, olha, já tinha colocado este vídeo aqui há um tempão, que era uma história que a minha Verdade. professora... Não é, Bruna? Quer Sim. contar a história para Era um, nós? gente, era um conto que meu pai tinha um livro de contos e tinha sempre uma conclusão, uma moral da história. E tinha a cobra e o vagalume, não sei se todos conhecem a história, e a cobra começou a perseguir o vagalume. E aí, no decorrer disso, o vagalume parou e falou, cobra, antes de você me devorar, eu posso fazer 3 perguntas? E a cobra deixou ele fazer as perguntas e ele falou, eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. Eu te fiz algum mal? Não. Então por que você quer me devorar? Porque a sua luz me incomoda. É isso. Entenderam? Eu escutei essa mesma da minha professora de Reiki, quando eu tinha 19 anos, para vocês terem noção. Na versão portuguesa é porque simplesmente não suporto ver brilhar. Que é a história. Só que tem uma coisa, eu contei isso para um colega meu indiano, que era um gerente lá do restaurante, quando ele estava lá nos navios. Ele olha para mim, tu te achas sábio? Que bosta de conto. E fica assim, como assim? A sério que o vagalume não subiu para o céu para perto dos outros vagalumes? E preferiu ter medo da cobra? Eu fiquei assim a olhar para ele. Como assim? Ué, o vagalume teve tanto medo que se esqueceu que ele pode se elevar aos céus, junta-se com os E a outros cobra vagalumes não voa? e a cobra não consegue chegar lá. E brilha tanto que até a cobra vai fugir do brilho. Ei, vocês ficam com pena de um covarde? Ou vocês vão ter coragem para subir aos céus? E eu fiquei assim, né, Bruno? Tanto que mandei o vídeo explicando essa parte aí. E isso quem falou foi um gerente indiano, me falou nisso, porque também achava, realmente tem que ter cautela, porque as pessoas não suportam me ver brilhar. Mas a questão é, com quem estou... Mas por que eu tenho que estar sempre voando com medo das cobras? Por que eu não posso me juntar aos outros vagalumes? Por que tem que estar sempre no meio das cobras? Mas a falta de inteligência emocional nos faz isso. Faz nós entrarmos naquele quinto, que é o vagalume, né? A história que eu conto para mim é cobra. E nisso, vocês, além do curso, vocês vão ter esses desafios lá do amor próprio, na história da cobra e do vagalume, porque vocês vão depois ter acesso a esse tópico aí, né, que são desafios, que depois vai-vos dar assim, umas árvorezinhas bem bonitinhas, em que lá eu vou colocar não só vídeos meus, como vídeos de outras pessoas extremamente sábias, para vocês discernirem e para vocês trabalharem a mentalidade do vagalume que caminha com vagalumes. Gostaram do projeto? Legal. Para início de setembro? Eu quero começar já no início de setembro, sim. Eu vou deixar assim 10 dias para nós convidarmos mais pessoas. Fechou, Bruna? Disponibilizo sim. Eu vou mandar, Vanessa, isso tudo, vocês estão lá no grupo, né? Eu vou mandar para vocês lá, para vocês se inscreverem. Eu acho que a Mariana tá também, né? Oi? Eu acho que eu coloquei a Mariana no grupo. Não, não falou com a traduz, né? Ótimo. Eu já vou mandar depois daqui e esse convite e convidem mais outras pessoas. Depois vou fazer mais um vídeo de convite bem bacana para isso durante esta semana para termos uma turminha bem dinâmica que uns possam aprender com os outros. Obrigado pela sua presença, Mariana. Eu também vou me despedir agora. Muito obrigado pela presença de todos, pela coragem em se abrirem, em exporem também a vossa vulnerabilidade perante pessoas que até nem conhecem. Muito obrigado pela vossa coragem. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, Hugo. Até mais. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Abraço de alma. Tchau. Abraço de alma.